Isso. Página 47. Na verdade, é no final da 46. Então vamos dar início à nossa aula. A gente vai falar agora sobre os fenômenos que acompanham a ondulatória, tá? Da página 46 em diante, nós vamos conversar um pouco sobre esse conteúdo fantástico, que nos auxilia basicamente ao estudo de ondas. Isso inclui, por exemplo, não só ondas sonoras, mas como ondas mecânicas de um modo geral e ondas eletromagnéticas. Nesse caso aqui, a nossa ênfase é no som, então provavelmente a gente não vai discutir muito sobre outros aspectos das ondas, tá? Então, aqui basicamente é o som. Nós vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios agora. Vocês podem acompanhar aí na apostila. Eu vou falar um pouco, de uma forma um pouco diferente, a abordagem lá. Tem os exemplos lá bonitinho, mas eu vou tentar exemplificar, falar sobre esse tipo de situação de uma maneira mais direta, tá bom? Então vamos começar pela reflexão. O primeiro fenômeno que nós temos aí é a reflexão da onda, tá? Nós vamos falar primeiro sobre a reflexão, que são os fenômenos interessantes aí. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a parte da óptica, que deveria ter sido antes disso aqui, até hoje não superei esse fato de ter pulado a óptica direto para a onda, nós temos o seguinte, que as ondas, elas obedecem, tá, à lei da reflexão. Então, quando a onda incide sobre uma superfície, então um alto-falante ligado aqui, ele solta a onda, tá? A onda, ela possui esse formato, mas a gente pode representar simplesmente por uma seta para facilitar a compreensão, tá? Então, ela vai incidir sobre a superfície, quando toca na superfície, ela é refletida. E essa reflexão, ela vai obedecer às leis da reflexão. As leis da reflexão são as seguintes: o raio da onda incidente, tá? Essa aqui, o raio da onda refletido e a reta normal, que é essa reta imaginária aqui, estão no mesmo plano, tá? Elas são coplanares. Segunda lei, o ângulo de reflexão, esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo de incidência. De forma mais simples, tá? Nós temos que os dois raios, o incidente e o refletido, e a reta normal, elas estão no mesmo plano. Nesse caso aqui, estão aqui na parte de cima desse plano, representado aqui. E, além disso, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão possuem a mesma medida, tá? Então, resumindo a história, a ondulatória, tá? Ela obedece à lei da reflexão. Uma segunda lei que é importante de nós ressaltarmos é a lei da refração. Uma segunda lei um segundo fenômeno que as ondas obedecem, tá? Deixa eu mostrar para vocês o print aqui, para vocês terem acesso aqui, já é visualizar de maneira bonitinha, tá? Então, segunda regra, né, o segundo fenômeno é o da refração. E a refração é simplesmente que, quando a onda passa de um meio para o outro, tá? Imagine que essa superfície aqui, ela não seja uma superfície isolante do som, tá? O que acontece? A onda, ela vai atravessar aqui essa parede. Então, quando ela atravessa a parede, ela não atravessa em linha reta. A velocidade faz com que a onda sofra um desvio, tá? Sofra um desvio aí. E aí a gente vai discutir um pouco sobre esse desvio aqui nessas imagens que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, refração é a passagem da onda de um meio para o outro, tá? Onde esses meios possuem, digamos assim, configurações diferentes. Sempre que uma onda é refratada, uma parcela da onda é refletida. Então, não é totalmente refratada, parte dela é refletida. Além disso, ocorre mudança na velocidade, como mencionei para vocês, e no comprimento de onda. A única coisa que permanece constante é a frequência da onda. A frequência da onda não se modifica, tá? Ela permanece constante. Então, isso aqui tem que ter esse cuidado aí. Bom, considerem como exemplos essa figura aqui e essa aqui que a gente vai discutir já já. Então, vamos ver aqui, ó, a vista superior de um tanque com água, em que ondas retas propagam-se na superfície dele. Essas ondas retas significam que formam um ângulo de 90 graus aqui.
O tanque possui duas profundidades, uma parte mais profunda e uma parte mais rasa, tá? A primeira figura ilustra o caso da incidência normal, ou seja, com um ângulo de 90 graus, e essa aqui que a gente vai discutir já já é uma incidência oblíqua, tá? Então, o que acontece? Quando a onda... Isso aqui seria uma onda relacionada com água, tá, pessoal? Você tem um tanque com água, uma parte mais profunda, outra rasa. Quando a onda é feita, né, nessa configuração, quando ela passa de um meio mais profundo para um meio mais raso, vai acontecer esse fenômeno que nós vamos discutir agora, tá? A onda vem, quando ela sai da parte mais funda e vai na parte mais rasa, vai haver, tá, pessoal, uma mudança na configuração da onda, ou seja, sua velocidade e seu comprimento de onda vai se modificar por conta da ação da profundidade. Por mais que isso pareça, em termos de ondas em água, tá? Na onda da água, isso parece um pouco meio, sei lá, não faz tanto sentido, mas isso ocorre realmente, tá? Então, quando vem da parte mais profunda, como ocorre no mar, para a parte mais rasa, uma parte dessa onda é refletida, tá? Na fronteira da parte mais funda da rasa, e a outra parte ela vai e é refratada. Quando ela ocorre em linha reta, o que acontece? Ela vai se refratar segundo uma incidência normal, ou seja, quase a gente não vai perceber essa refração, tá bom? Mas quando ocorre de maneira oblíqua, ou seja, a fronteira está aqui, e o ângulo não é o ângulo de 90 graus, tá, gente? É um ângulo menor do que 90 graus. O que acontece? Uma parte da onda é refletida nessa direção, ó. Então você enviou a onda nessa direção. Ela vai ser refletida nessa direção, mas a outra parte da onda ela é refratada. E essa refração não ocorre na linha reta aqui, ó, em linha reta. Ela sofre um desvio ainda menor, no caso da direção normal. Ainda é menor em relação à reta normal, tá? Em direção à reta da fronteira, seria um ângulo maior do que 90 graus, tá? Quase maior do que 90 graus. Ou quase 90 graus. Mais especificamente, os ângulos, nós vamos estudar eles com mais veemência no estudo da óptica. Por isso que a gente deveria ter estudado primeiro lá. A gente vai dar mais ênfase aos ângulos lá. Para isso, a gente tem o seguinte. Para estudar os ângulos aqui, nós temos o que nós chamamos de lei de Snell. O que diz a lei de Snell? O ângulo de incidência sobre o ângulo de refração, esse R aqui não vai ser o de reflexão, vai ser o de refração, tá? Ele é igual ao índice de refração. Índice de refração é uma característica, um número que nós associamos a características de um meio, tá? De um ambiente, em refratar a luz, em modificar a velocidade da luz, em modificar aí o comportamento da onda, tá? Nesse caso não é da luz, é de ondas sonoras, tá? Ou de ondas eletromagnéticas. Bom, e isso aqui é igual à velocidade de onde vem a onda sobre a velocidade para onde a onda passa. E também ao comprimento de onda de onde provém para o comprimento de onda por onde ela passa. A gente vai ver isso no exemplo mais tarde, tá? Atenção! No caso de índice de refração, a gente só usa para ondas eletromagnéticas. As mecânicas não possuem esse estudo da análise de índice de refração. Então, preciso deixar isso bem claro, que é específico para ondas eletromagnéticas, tá? Um outro fenômeno que ocorre, tá, pessoal, com as ondas é o fenômeno da difração. E eu vou mostrar para vocês agora as imagens para vocês perceberem o que é esse fenômeno chamado de difração. Então vejam aqui, tá? A difração, ela é um fenômeno caracterizado pela propriedade da onda de conseguir contornar obstáculos, tá? Conseguir contornar aí, fazer passagens diferentes. Aqui a gente tem, por exemplo, um obstáculo, em que a onda é como se ela atravessasse aqui o seu obstáculo. Então, ela vai continuar mesmo após haver um obstáculo. Isso ocorre quando a onda atravessa uma fenda, seja ela uma fenda fina ou uma fenda um pouco mais grossa, tá? Quando a fenda possui dimensões de mesma ordem de grandeza que o comprimento da onda, a difração ocorre de forma bastante acentuada, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Bastante acentuada. Quando a fenda, o comprimento da onda é, digamos assim, quase igual ao comprimento da fenda, a difração ocorre de maneira mais suave. A onda está sendo produzida assim, ó. Então a onda é quase igual à que está sendo produzida aqui nesse fenômeno.
Então é interessante aí a gente destacar esse processo, tá? De difração, que é bem importante o processo da difração, porque é através da difração, por exemplo, que o sinal do Wi-Fi, do Bluetooth, os sinais que a gente usa dentro de casa, de ondas eletromagnéticas, ele consegue atravessar, contornar aí, os cômodos da nossa casa para a gente poder estar utilizando esses sinais, tá bom? Bom, mas vamos deixar de falar, né? Vamos ver um exemplo, tá? Olha só esse exemplo aqui, ó. Cláudia está dentro de um quarto de uma casa, conforme ilustra essa figura. Todas as portas da casa possuem cerca de 90 centímetros de largura. Marcos fala em frente à porta de entrada e mesmo estando lá na frente, lá de fora, ele emite um som de frequência aproximadamente de 380 Hz. Sabendo que nesse ambiente o som se propaga com a velocidade de 340 metros por segundo, explique como que Cláudio consegue ouvir o Marcos falando, tá? Considere que as paredes da casa têm uma boa vedação acústica, ou seja, que o som não atravessa as paredes. Basicamente, o som vai passar aqui dessa maneira, né? Ele vai bater aqui, 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 até chegar no ouvido dela, tá? Pode ser que, né, as configurações de como ele vai ser refletido aí sejam diferentes. Mas, basicamente, o som vai atravessar isso aí usando o quê? A difração. Então, como que nós vamos estudar isso? Vamos pensar no seguinte. Primeiro, eu sei que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Eu sei a frequência e a velocidade. Ó. Eu não sei o comprimento de onda. Então, eu posso dizer que o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, logo é 340 dividido por 380. Posso cortar o zero com zero. 34 sobre 38. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Simplificando por 2, fica 17 sobre 19. Fazendo a divisão de 17 por 19, eu acrescento um zero aqui, um zero e uma vírgula. Multiplicando aqui, eu vou multiplicar por quanto? Na verdade, eu não vou perder tempo, né? Vou pegar aqui 17 dividido por 19, o resultado dá 0,89 aproximadamente, tá? 89, tá? Ou seja, isso aqui é aproximadamente 90 centímetros, concorda comigo? Isso aqui é aproximadamente 90 centímetros. Então, o que está acontecendo nessa situação? O que ocorre nessa situação é a seguinte. O comprimento de onda emitido pela voz de Marcos é aproximadamente do tamanho do comprimento da abertura da porta. Ou seja, nesse caso aí, de acordo com a difração, o som vai conseguir contornar os obstáculos, porque como a fenda, que é a porta, tem quase o mesmo tamanho que o comprimento de onda que ele emite, isso faz com que as ondas atravessem a casa inteira de maneira suave, que é o que a gente viu agora, ó, de maneira suave, por conta das fendas. Tá? Então, o fenômeno que vai explicar isso é a difração, e a gente vai saber isso porque o comprimento de onda emitido pela voz de Marcos é aproximadamente igual ao comprimento, não, a largura de cada cômodo da casa, das portas, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, vamos ver aqui, né? Alguém mandou mensagem, tá tudo tranquilo, né? Então, conteúdo bem tranquilo. Então, vamos lá, recapitulando. Nós temos quais são os fenômenos? Os fenômenos são reflexão, refração e difração. São 3 fenômenos básicos aí que nós estudamos. Um outro fenômeno que nós estudamos, pessoal, é chamado de interferência do som, tá? Eu vou mostrar aqui uma figura, tá? Para a gente falar sobre a interferência. Existem 2 tipos de interferência do som, que são as interferências construtivas e as interferências destrutivas, tá? Então, vamos lá. Existem pontos em que o som será reforçado. E quando o som é reforçado, quando a gente tem 2 alto-falantes, por exemplo, nesse momento nós chamamos de interferência construtiva. A gente viu isso no movimento das cordas, no trimestre passado, em que você emite um pulso de um lado e a outra pessoa emite o pulso do outro. Se eles estão na mesma direção aqui, ó, na parte de cima da corda, elas vão se ampliar, vai ficar uma onda maior, depois a onda, eles voltam ao tamanho normal, né? Esse carinha aqui vem para cá, enquanto que esse outro aqui
vem para esse lado de cá. E aí as ondas destrutivas, que a gente viu também nas cordas, é quando uma está para cima e a outra está para baixo. Nesse caso, se eles tiverem a mesma amplitude, eles se cancelam. Então, nós temos interferência construtiva e interferência destrutiva. Então, nos pontos, tá, em que elas são reforçadas, nós temos uma transferência construtiva. No caso, no ponto P. No ponto O, nós temos uma interferência destrutiva. Ah, professor, como que eu sei disso? Geralmente, as linhas contínuas nós chamamos de crista da onda, tá? Seria o topo da onda. E as pontilhadas a gente chama de vale da onda. Então, nesse caso aqui, quando se encontra duas linhas contínuas, a gente está dizendo que é uma interferência construtiva, é como se duas ondas estivessem para a parte de cima, tá? E linhas pontilhadas é como se linha pontilhada com uma linha contínua, as duas, uma está em cima, outra está para a parte de baixo. Se for duas pontilhadas, ambas as ondas estão na parte de baixo. Então, nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui, é construtivo, porque as duas são pontilhadas. Aqui construtivo, porque ambas são pontilhadas. Aqui e aqui serão construtivas, porque são ambas contínuas. Porém, nessa junção aqui, ó, contínua com pontilhada, pontilhada com contínua, contínua com pontilhada, nesses cantos de junção entre contínua e pontilhada, nós teremos as interferências do som, tá? Vamos agora resolver outro exercício para a gente entender melhor aí essa parte das interferências, tá? Olha só, esse primeiro exemplo se encontra na página 49, é um exemplo resolvido, mas eu quero resolver ele com vocês para explicar para vocês passo a passo aqui do procedimento, tá? Então, essa questão, ela diz o que para a gente, ó? Uma corda de violão de comprimento 50 centímetros e massa 1 grama está presa em ambas as extremidades sob a tensão, né, força de tensão, 80 newtons. Calcula a frequência fundamental dessa corda. Nós estudamos essa parte no trimestre passado, então é interessante a gente relembrar esses conceitos aqui, tá? Dos fenômenos ondulatórios. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Bom, a gente já está quase acabando o caderno, hein? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. A corda, pessoal, ao vibrar com a frequência fundamental F1, seria a primeira fundamental, a primeira frequência, coloca o ar em sua volta em movimento, produzir assim um som de mesma frequência. Como a corda, o ar vibra em seu modo fundamental, ou seja, o comprimento de onda do ar, nesse caso, vai ser lambda, tá, igual a 2L. Então a gente tem o seguinte, a primeira informação que nós temos que lembrar é o lambda é igual 2 vezes o comprimento da corda, tá? O 2L. Ou ainda, nesse caso, se o L vale 50, isso significa dizer que o comprimento de onda vale 1 metro. 50 centímetros vezes 2 dá 100 centímetros, ou seja, 1 metro, tá? A velocidade que a gente pode calcular aqui, olha só, já que é uma corda e tem força e tem massa, a gente pode calcular da seguinte maneira, ó. A velocidade é a força vezes a densidade. Nós não sabemos a densidade, mas é fácil calcular a densidade. A densidade é massa sobre o comprimento da corda. Se a massa é 1 grama e 1 grama é 0,01 kg e o comprimento da corda é 50 centímetros, que é a mesma coisa que meio metro, né? 0,50 metros, e efetuando essa divisão aqui, nós vamos concluir que a densidade vale 2 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas por metro, tá, pessoal? Efetuando essa divisão. Lembrando que aqui a gente transformou a massa que está em gramas em metros e transformamos o comprimento de centímetros para metros, tá? Desculpa, massa para quilogramas e comprimento da corda para metros, tá? Que estava em centímetros e transformou em metros, tá bom? Efetuando a divisão, tá? Efetuando a divisão, nós vamos encontrar esse valorzinho aí. Nós vamos encontrar 0,002. Vou até deixar aqui embaixo, caso vocês queiram, tá? 0,002 quilogramas por metro, tá, pessoal? Esse é o valor da densidade. Lembre-se que nós temos várias informações, mas o que a gente quer calcular mesmo é a
frequência fundamental. Como que eu determino a frequência fundamental? Antes a gente tem que calcular a velocidade, né? Só lembrando, frequência, ou melhor, não a frequência, né? Vamos relembrar uma coisa primeiro. Equação fundamental da ondulatória, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Então, se eu quero saber a frequência, eu passo o comprimento de onda dividindo. Então, é velocidade sobre comprimento de onda. Comprimento de onda eu já sei, é 1. Então, eu preciso calcular aqui a velocidade. Então, eu vou pegar aqui ó, a força, que vale 80, e a densidade, que vale 0,000002. Efetuar essa divisão. 80, pessoal. 80 dividido por 0,002, o resultado vai dar 40 mil. 40 mil, tá? E a raiz quadrada de 40 mil, eu posso dividir isso aqui, ó, em raiz quadrada de 400 vezes 100. Raiz quadrada de 400 é 20, raiz quadrada de 100 é 10. E 20 vezes 10, 200. Ou se você quiser, você pode, né, efetuar aqui a divisão de maneira mais tranquila. Então, a gente pode concluir aqui, ó, isso aqui é a velocidade. Pode concluir que a frequência é 200 dividido por 1, portanto, né, a frequência vai ser 200 Hz, igual vocês viram ou podem ver lá na apostila, página 49, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Professor, eu não entendi o primeiro ponto de cima do 1 Esse metro. aqui? Isso. Ó, quando nós estudamos no trimestre passado, a gente viu o seguinte: quando se trata de frequências fundamentais e comprimentos de onda através de cordas, a gente sabe que o comprimento de onda, tá? Na primeira fundamental, ele é igual ao dobro da corda que está sendo utilizada para fazer a frequência. No caso, se a corda tem 50 centímetros, o comprimento de onda vai ter o dobro de 50 centímetros, que é 1 metro. Ah, beleza. Entendi. Tá? Então, a gente usa essa informação para destacar esse fato aí. Para o exercício 2, a gente tem aqui uma questão que vai envolver uma grandeza que geralmente nós não associamos à ondulatória, que é a temperatura. Olha só. Para temperaturas baixas, a velocidade de propagação do som no ar é representada por esse gráfico aqui, em função da temperatura. Então, a temperatura em Celsius e velocidade em metros por segundo. Qual é a relação entre os comprimentos de onda, λ1 e λ2, de dois sons que possuem frequências iguais e se propagam no ar com temperaturas iguais a 15 graus Celsius e 35 graus Celsius, que não está sendo indicado aqui nessa questão, tá? Só que aqui, pessoal, por mais que pareça assim, que não tenha muito sentido, nós vamos concluir de maneira bem tranquila o resultado dessa questão. Então, primeiro, nós vamos calcular quanto que vale o λ1 e λ2, e depois nós vamos verificar a relação entre eles, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó, que esse gráfico aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Em que essa função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b, tá? No caso aqui, a gente não vai chamar de f de x, né? O f de x é o eixo y aqui, então é a velocidade, tá? Vezes a temperatura aqui que a gente está chamando de t mais b. Uma coisa que provavelmente vocês viram em matemática é que quando a gente tem uma reta, esse ponto aqui que o gráfico da função toca no eixo y é justamente esse ponto aqui que nós chamamos de coeficiente linear. Para a gente não precisar fazer cálculo, a gente só faz o seguinte, ó, AT igual a B. Esse B vai ser o 330. Porém, como que eu faço para encontrar o A? O A é chamado de coeficiente, tá, pessoal? Coeficiente angular. E como que calcula ele? A variação de y com relação a x. Esse é o valorzinho do A. Nesse caso, né, não é a variação de y com relação a x, seria a variação da velocidade com relação à temperatura, tá? Mas vamos deixar assim em termos matemáticos para vocês lembrarem. Esse aqui é o coeficiente linear. Então, quanto que vale a variação de y? O y, ele varia de 330 para 333, 36. Então, vamos lá, 336 é final menos inicial. E embaixo, final, que é 10, menos inicial, que é 0. Então, efetuando aqui as subtrações, nós vamos ter 36
dividido por 10, e o resultado aqui vai dar 0,6, tá? Então, a gente pode determinar, por exemplo, a fórmula para calcular a velocidade dessa maneira. 0,6 vezes a temperatura mais 330. Isso significa dizer que, para eu calcular a velocidade, eu utilizo a temperatura através dessa expressão, tá bom? Outra coisa que a gente sabe é que existe, como eu mencionei para vocês aqui, ó, cadê? A lei de Snell, né, que eu não mostrei para vocês aqui, eu só comentei com vocês da lei de Snell, né? Não tá aqui. Ah, tá aqui, a lei de Snell aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui, ó. Existe na lei de Snell uma relação entre velocidade e comprimento de onda. Então, isso significa dizer o seguinte, ó, que a velocidade 1 sobre a velocidade 2 é igual ao comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2, tá? Ele dá aqui a temperatura 1 e a temperatura 2. Então, a gente vai usar essas informações. Eu vou até apagar essa parte aqui. Depois vocês podem reassistir o vídeo lá no YouTube e fazer com ele lá, tá? Então, eu vou apagar aqui primeiro. E vamos usar essa relação aqui. Ó. Primeiro, quem que seria a velocidade 1, gente? Seria 0,6 vezes a temperatura 1, que é 15, mais 330, tá? Multiplicando e depois somando, o resultado vai dar 339 metros por segundo. E a velocidade 2 vai nos dar o quê? 0,6 vezes 34 graus Celsius, 35 graus Celsius, mais 330. O resultado vai dar 351, tá? Metros por segundo. Esse é o valor da velocidade para esses casos. Então, gente, qual que vai ser a relação entre o comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2? Eu não preciso descobrir quem que é o lambda 1 e lambda 2, porque eu já sei que existe uma relação entre eles através da velocidade. Basta eu usar a velocidade, ó, 339 por 351. Efetuando essa divisão, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um calculador aqui para fazer o cálculo, porque, né, fica mais fácil. Só que lembrando que vocês não veem a calculadora porque eu estou filmando essa tela só, e a calculadora fica oculta para vocês, tá? Mas a divisão vai dar aproximadamente 0,97, tá? Então vai dar aproximadamente 0,97. Essa é a relação aqui, ou seja, é praticamente de 97% a relação entre lambda 1 e lambda 2, tá? Então é isso aí. Essa é a razão entre o som do ar nessa questão. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tá, beleza. Beleza, né? Não. Ó, próximo tópico que a gente tem que a gente vai abordando, assim, seguindo a cronologia da apostila, que está na página, a partir da página 50, é a gente falar um pouco sobre como que a gente distingue a voz de pessoas, ou como que a gente distingue os instrumentos musicais, tá? E isso é feito do que nós chamamos de... Isso é, né, classificado por conta das alturas do que nós ouvimos e do timbre que cada pessoa e de cada instrumento musical ele emite, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vou baixar aqui umas imagens para mostrar para vocês aqui já, tá? Só uns 2 minutinhos aí, eu peço que vocês aguentem. Que eu vou mostrar para vocês essa parte do som, que nós vamos falar sobre timbre, sobre altura, como que a gente vai diferenciar eles, tá? Aí só lembrando, tá, gente? Se algum de vocês que estão na aula hoje ainda não se encontra logado no Classroom justamente do terceiro trimestre, eu peço que vocês acessem lá e façam o cadastro de vocês para que vocês não fiquem sem fazer as atividades que eu estarei mandando e enviando para vocês, tá? Então, é muito importante vocês estarem presentes nessa plataforma para ir fazendo as atividades, não deixar acumular para o final, que aí fica meio chato para vocês
se só lá no final vocês forem começar a fazer, tá? Já estou terminando de baixar aqui o livrinho que eu tenho falando sobre esses. Vai ter umas imagens mais interessantes aqui para eu estar abordando com vocês. Sobre o timbre, sobre. E sobre outros fenômenos da ondulatória. Bom, como eu mencionei com vocês, o som ele vai possuir algumas características, tá? A primeira característica que nós vamos abordar aqui do som é o que nós chamamos de intensidade. Deixa eu mostrar aqui o print para vocês. Olha só, então vamos começar pela intensidade. Ó. A intensidade sonora relaciona-se com a amplitude da onda. Os sons mais intensos, tá? Fortes ou de volume maior, é quando a intensidade ela tem a ver com o seguinte: quando você fala gritando, fala alto, e quando você fala baixo, sussurra, tá? Então, sons mais intensos, eles são que possuem o volume que a gente chama popularmente de volume maior. Já com amplitudes menores ou com intensidade menores, vai possuir sons mais fracos, tá? E com menor volume. Basicamente é isso aí. Então, som menos intenso, volume mais baixo. Amplitude maior, sons mais intensos, volumes mais altos, tá? E volume alto não tem nada a ver com uma voz grave ou com uma voz aguda, tá bom? Apesar das palavras, para quem faz música, por exemplo, as palavras às vezes ficam um pouco ambíguas, tá? Então a gente tem que ter certos cuidados para a gente não cair em erros dessa natureza, tá certo? A próxima coisa é justamente a altura. Porque, como a gente usa algumas palavras que popularmente a física aborda de uma outra maneira, a gente acaba meio que misturando. Então, a gente precisa entender a diferença entre cada um deles. Então, o próximo aqui é a altura, tá? E o que é a altura aqui? A altura é a característica relacionada à frequência. Intensidade relacionada com a amplitude. A altura relacionada com a frequência da onda. Um som mais alto é um som que possui uma frequência maior do que a do outro. Um som com maior frequência é comparativamente mais agudo do que o som com menor frequência, que será o mais grave, tá? Então, não é a amplitude, e sim a frequência que nós queremos abordar aqui. Então, som com maiores frequências terá um som mais alto, enquanto que com a frequência menor será mais baixo. Observe que, nesse exemplo aqui, a amplitude 1 é igual à amplitude 2 aqui embaixo. Então, eles possuem a mesma amplitude, ou seja, o mesmo volume sendo emitido, mas com frequências diferentes. Logo, um som vai ser mais alto, mais agudo do que o outro, tá? Basicamente, seria comparar o seguinte: você pegar uma mulher e um homem, tá? Para falarem ou para cantarem, eles vão cantar com o mesmo volume, tá? Vamos supor, numa escala de 0 a 10, que os dois cantem no volume 7, comparando isso com o volume, por exemplo, de uma caixa de som, tá? Com volume 7. E aí, o que vai acontecer? No caso da mulher, por ela ter uma voz mais aguda do que o homem, ela vai emitir um som mais alto do que o homem, tá? Então, essa é a diferença entre a altura, nesse nosso contexto, diferença entre a altura e intensidade, tá? E a amplitude. São duas coisas distintas. Continuando, vamos para a terceira informação, né, para o terceiro fenômeno que é importante nós abordarmos, que é o que nós chamamos de timbre. Vocês vão encontrar também na apostila, a partir da página 50, tá? Falar um pouco sobre o timbre. E o que é o timbre? O timbre, pessoal, nada mais é do que
a característica mais marcante do som. É a qualidade que vai diferenciar, por exemplo, sons de mesma altura e mesma frequência, mas com sonoridades diferentes. Exemplo, o timbre de um som está relacionado com as particularidades da fonte emissora, material, tamanho, forma, etc. A forma da onda está relacionada com o timbre. Então, vamos pensar no seguinte. Se você pega um violão e pega, deixa eu pensar no outro instrumento musical, que uma flauta, geralmente, acho que a grande maioria das pessoas, se você tocar um violão e uma flauta, mesmo que a pessoa esteja com os olhos fechados, ela vai saber qual que vai ser o violão e qual que vai ser a flauta. Por quê? Porque essa qualidade que a gente chamamos de timbre é o que faz essa diferença total. Por exemplo, se uma pessoa cantarolar as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e você tocar isso no violão dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mesmo que você consiga reproduzir os mesmos sons do violão, você não consegue imitar a característica fundamental, que é o que nós chamamos de timbre. Tá? Isso você não consegue reproduzir. Você consegue emitir as mesmas notas musicais, cantar essas mesmas notas musicais, mas você não consegue reproduzir o som característico do violão. E é isso que nós chamamos de timbre. E o timbre, ele está relacionado com a forma da onda, tá? Por exemplo, aqui nós podemos observar, ó, frequência 1 e aqui a frequência 2 igual à frequência 1, tá bom? Comprimento de ondas iguais. Porém, se as ondas têm formatos diferentes, mesmo que todas as outras características sejam iguais, isso significa dizer que é o timbre delas que é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa está tocando no violão, outra pessoa está tocando no contrabaixo, outra pessoa está tocando no teclado, outra pessoa está tocando numa guitarra, que emite sons com a mesma altura, mesma frequência. Se todo mundo estiver afinado, tá? Todo mundo estiver tocando na mesma sincronia, vai ter todas as características iguais, mas os timbres serão totalmente diferentes, tá bom? Então, esse é um detalhe importante aí que a gente está analisando. Então, fenômenos ondulatórios: reflexão, refração e difração, tá? São os 3 fenômenos ondulatórios. Fenômenos que estão caracterizados, caracterizam, então, os sons que nós ouvimos, alturas e a intensidade deles. A intensidade da onda, tá? Que está relacionado com... cadê? Peraí, perdi. Que está relacionado com a amplitude. A altura, que está relacionado com a frequência. E o timbre, que está relacionado com o formato da onda, tá? De forma resumida, são essas 3 características muito importantes aí que nós temos, certo? Dentro de tudo isso aí, nós podemos destacar ainda 3 outras coisas que são legais em termos de ondas sonoras, que é o eco, o reforço e a reverberação. Então vamos lá, o que é isso? Podemos ter diferentes sensações acústicas ao captar 2 sons iguais em instantes próximos, dependendo do intervalo de tempo ΔT transcorrido entre a captação desses sons. Pode ocorrer o reforço, a reverberação ou o eco, tá? Vamos começar pelo reforço. O reforço é o efeito de quando o tempo é menor do que 0,1 segundo, tá? Bem próximo de zero. Então, isso aqui é chamado de reforço. A sensação que temos é de um som único e intenso. Então, quase nós não percebemos a diferença entre o som que veio primeiro e o som que veio depois. É quase como se fosse uma continuação do som. Já quando o som é aproximadamente de 1/10 de segundo, percebemos certa vibração no som, mas sem muita definição. Essa sensação é chamada de reverberação. É um efeito, geralmente, que nós utilizamos na guitarra para poder encorpar um pouco mais o som, deixar um pouco mais bonitinho. Tem algumas caixas de som que já tem um plugzinho lá, um botãozinho lá que você clica lá e aciona a reverberação para deixar aquele som. E justamente é a gente aproximar esse som de 1/10 de segundo, tá? Próximo de 1/10 de segundo, um pouco menos, um pouco mais ali. Quando fica mais próximo de zero, é o reforço. E por fim nós temos o eco. O eco é um efeito que percebemos ao captar 2 sons separados, mesmo que sejam totalmente iguais e tal, mas que com um intervalo de tempo maior do que 0,1 segundos, tá? Nesse caso, a gente vai ouvir o som perfeitamente. Isso geralmente, por exemplo, na guitarra,
toco guitarra, a gente tem um aparelhinho que ele faz justamente esse eco pra gente. Tem um nomezinho especial, agora eu esqueci, né? O grande guitarrista esqueceu o nome do aparelhinho. Ele é o Drive, Boost. E justamente o que eu preciso falar, eu esqueci o nome. Bom, eu esqueci. Na outra aula eu pego minha guitarra e mostro para vocês. Basicamente, ele vai repetir o nosso som, só que com um tempo mais atrasado. E quanto mais maior for o atraso desse som, ele deixa de ser um reforço, deixa de ser uma reverberação e torna-se um eco para a gente, tá? Então ele repete o som, ele cria essa modulação para a gente, tá certo? Então esses são as 9 características que nós estudamos hoje. Então nós vimos o quê? Refração, reflexão, né? Refração, reflexão, difração, intensidade, timbre e altura, eco, reforço e reverberação. 9 componentes dos sons que são importantes para a gente diferenciar o som, para a gente poder classificar o som de maneira bem definida, tá? Claro que são 3 categorias diferentes. Um que analisa a passagem da onda, né? Que é a reflexão, refração e difração, que é a onda passando de um ponto para o outro, tá? Outros 3 são intensidade, altura e timbre, que é a característica sonora, né, do que nós ouvimos do som em termos básicos, e o outro é um termo de repetição do som, que se for uma repetição muito próxima de zero, no tempo de 0 segundos, é um reforço. Se for aproximadamente 1/10 de segundo, a gente chama de reverberação, e se for a partir de mais do que 1/10 de segundo, se torna um eco, tá? Então, a gente tem aí essas 9 características que nós abordamos hoje, tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilos até aí? Uhum. Tranquilos, né? Então, vamos falar um pouco sobre o efeito Doppler, para a gente já encerrar essa parte da apostila, tá? Aí, na página 51, a gente vai ter o efeito Doppler, certo? E aí, depois, na aula que vem, a gente vai fazer exercícios e, posteriormente, fazer um trabalhinho. E assim que terminar os exercícios, o trabalhinho, aí a gente vai voltar lá para o caderno anterior e estudarmos a óptica, tá bom? Coisa que a gente já deveria ter feito, que é bem legal, bem importante aí. Então, vamos fazer o efeito Doppler agora, tá? Deixa eu mostrar os prints para vocês do efeito Doppler. Só um minutinho. Depois eu vou passar um videozinho para vocês assistirem em casa, tá? Com uma atividadezinha. Esse vídeo é um vídeo só para vocês perceberem a diferença na vida real, tá? Os caras fizeram uma filmagem do carro, filmaram o carro de dentro e depois filmaram de fora na rua. Na verdade, filmaram ao mesmo tempo, né? Colocaram um filmador dentro do carro e outro fora do carro, só para poder notar aí a diferença que dá no som, que é o que a gente vai abordar agora, que é o efeito Doppler. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver do efeito Doppler é a definição, tá? Então a definição é o seguinte: o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório em que a onda captada por um observador é diferente da frequência da onda emitida por uma fonte. Ele ocorre quando há movimento relativo entre fonte de ondas e o observador. Observa-se o efeito Doppler tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. Um exemplo de onda mecânica, eu não sei se você já tiver aquela sensação de você estar parado num determinado lugar ou se locomovendo pelo centro da cidade e tem um carro de som fazendo aqueles comerciais, aquelas propagandas. Então, quando o carro vai se aproximando de você, você tem uma sensação que parece que o som vai mudando, tá? Até a voz da pessoa que está saindo lá no som parece que está se modificando. E isso ocorre por conta do efeito Doppler, tá? Bom, vamos ver uma tabelinha aqui. Nessa tabelinha aqui nós temos a análise qualitativa, tá? Então, qualitativamente, nós temos o seguinte: nós temos o movimento relativo de aproximação e de afastamento. São 2 formas que podem ocorrer.
Essa questão de aproximação e afastamento, nós estudamos vocês estudaram, teoricamente, no final do ano passado, quando vocês estudaram quantidade de movimento, mas aqui a gente está focando somente no som, tá? Bom, o som captado pelo observador, ele vai ser mais alto na aproximação do que emitido pela fonte, e no afastamento o som vai ser mais baixo, tá? Quando fala alto e baixo, não quer dizer que é como se estivesse gritando e sussurrando, não é isso. Quer dizer em relação à frequência, frequências mais altas e frequências mais baixas, tá? E aí nós temos o seguinte, nós definimos o F aparente como sendo a frequência aparente e o F real como sendo a frequência real. Então aqui nós vamos ter, para som mais altos, frequência aparente maior do que a real, e som mais baixo, frequência aparente menor do que a frequência real. Tá? E o comprimento de onda associado a esse tipo de frequência, nós vamos ter o inverso. Ó. Vejam que velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Nesse conceito do efeito Doppler, geralmente a velocidade não vai mudar. Então, significa dizer que a frequência, ó, se eu passo o comprimento de onda para o outro lado, por exemplo, a frequência vai ser igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. Ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, ó, a frequência aparente é maior, então o comprimento de onda vai ser menor. Quando a frequência aparente é menor, o comprimento de onda vai ser maior. Tá? Eu vou pedir para vocês licença 2 minutinhos para eu colocar meu notebook para carregar, que ele está descarregando. E após isso aí nós vamos ver uma análise qualitativa, tá? Quantitativa, a gente viu a qualitativa, que é para você interpretar as questões enquanto frequência aparente e real, e agora, né, a gente vai ver a conta, sim, a gente vai fazer o cálculozinho do efeito Doppler. Só um minutinho. Pronto. Agora vamos falar sobre análise qualitativa, tá? Desculpa, quantitativa agora. É a parte matemática da coisa. Bom, o que diz a parte matemática da coisa? Ela diz o seguinte, ó. Para ondas mecânicas, a relação entre a frequência emitida pela fonte real e a fonte aparente do observador é dada dessa maneira aqui, tá? A página que vocês vão encontrar essa definição se encontra na página 52. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Na apostila, aqui. Essa aqui é um print que eu tirei do outro material, mas aí eu vou colocar da apostila também aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui essa definição, nessa fórmula, diz para a gente o seguinte, ó, que a frequência aparente dividido pela velocidade da onda mais a velocidade do observador, que muitas vezes a velocidade do observador pode ser que seja zero quando ele está parado, é igual à frequência real sobre a frequência da onda, mais a velocidade da onda, mais a velocidade da fonte, tá? E aqui estão as informações básicas sobre isso aqui, que eu estou lendo para vocês aqui. Bom, a velocidade da onda é sempre positiva na equação, mas a velocidade da fonte do observador tem sinais de acordo com a orientação feita no sentido do observador para a fonte. Então, se a fonte estiver à direita do observador, esse é o sentido positivo. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quanto ao sinal, quanto ao valor, porque se a gente substituir com o sinal errado, pode ser que a gente encontre resultados aí errados por conta do sinal. Tá? Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o sinal aí. Bom, um exemplo que a gente pode observar é o seguinte, ó. Se o observador está na esquerda, né? Na minha esquerda, esquerda de vocês também, na esquerda e a fonte na direita, então a velocidade do observador é positiva e a fonte é negativa, tá? Então, esse aqui é como a gente vai estar analisando. Dentro do material que nós utilizamos na nossa apostila, a gente coloca assim, ó, a frequência real é igual à frequência do observador vezes a velocidade, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade real, mais ou menos a velocidade da fonte, tá?
Velocidade da fonte. Então, basicamente, seria isso aqui. A fórmula, tá? Essa é a fórmula que aparece no nosso material. Aí dá algumas observações, que é quando alguém está parado, por exemplo, que vai modificar aqui esse sinal. Lembrando que se os dois estão parados, tá, pessoal? Não vai haver o efeito Doppler. O efeito Doppler é exclusivamente para quando um dos dois está em movimento ou ambos estão em movimento, que aí causa essa sensação da frequência ser modificada. Então, o som, de certa forma, será modificado no final das contas, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. A gente poder encerrar nossa aula e eu passar a atividadezinha, tá? Aí quando eu passar a atividade, tentem fazer já ela hoje, para não acumular nada aí para vocês. Aí deixa eu apagar essa resposta aqui, né? Porque senão vai ficar fácil aí, né? Então vamos lá fazer essa questão, tá? Deixa eu dizer o seguinte, ó, um dos animais bem estudados, desculpa, um dos mais bem estudados morcegos é o grande morcego marrom. Hoje em dia deve ser aquele morcego que supostamente transferiu o coronavírus, né? À medida que ele circula no escuro, emite pulsos sonoros que são inaudíveis ao homem, porque existe uma faixa de frequência que nós podemos ouvir, que é entre 20 Hz e 20 mil Hz, tá? Então ele emite acima de 20 mil Hz, pois tem frequência, ó, porque eu não terminei de ler, né? Se tivesse lido tudo, né? Entre 25 mil e 50 mil Hz, tá? Então existe uma faixa de frequência que nós ouvimos, e que essa faixa de frequência que nós, seres humanos, ouvimos, está entre 20 e 20 mil, então está acima dos 25 mil, então a gente não ouve. De acordo com o texto, os morcegos emitem ondas ultrassonoras. Para que o ser humano possa ouvir esse morcego e ocorra o efeito Doppler, deve haver um movimento relativo entre a pessoa e o morcego. Ou seja, se você se movimenta em relação ao morcego, não está saindo som para você, João Pedro? Os demais estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Então, João, vê aí o que está acontecendo. Voltou aqui, mas eu tive que Voltou? sair e entrar de novo. Acho que foi algum erro. Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. De acordo com esse texto aqui, os morcegos emitem ondas ultrassônicas, tá? Para que o ser humano possa ouvir, a gente pode recorrer ao efeito Doppler, que vai fazer uma diminuição da frequência, para que a gente possa, então, ouvir aquilo que o morcego está, né, falando, né? Está emitindo. Para isso, a pergunta seria o seguinte, ó, o movimento que o ser humano tem que fazer tem que ser de aproximação ou de afastamento? A gente precisa entender o seguinte, para que o ser humano ouça, tá? A frequência tem que diminuir. Então, se a frequência diminui, o que tem que acontecer? Vamos para o efeito qualitativo, tá? Então, se eu quero que a frequência aparente diminua, então ele tem que estar o quê? Se afastando. Então, quando se afasta, isso significa dizer que a frequência aparente vai ser menor do que a frequência real. Logo, o movimento tem que ser de afastamento. Então, aqui tem que ser de afastamento, pois a frequência aparente, eu vou escrever FAP, vai ser menor do que a frequência real, tá? Então, essa tem que ser o objetivo. Principalmente se esse carinha aqui tiver coronavírus, né? Tem que afastar mesmo. No item B, é pedido para a gente calcular a velocidade do morcego, considerando que a pessoa esteja em repouso, ou seja, velocidade do observador igual a zero. Em relação ao chão, suponha que as ondas sonoras e as ondas ultrassonoras se propaguem com uma velocidade de 3
340 metros por segundo nesse meio, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês a formulazinha. Essa é a fórmula que nós vamos estar utilizando. A gente pode utilizar também a fórmula que está na apostila, que é essa daqui. E a gente quer calcular o que mesmo? Nós queremos saber, calcule a velocidade do morcego, tá? Então, já que a gente quer calcular a velocidade do morcego, a gente pode utilizar várias das fórmulas que a gente utiliza, que eu mostrei para vocês aqui, mas vamos utilizar a que está na apostila, ó, a frequência aparente sobre a velocidade da onda, tá? Velocidade da onda, VO, mais a velocidade do observador, vou chamar aqui de OBS. Isso aqui é igual a frequência real, tá? Sobre a velocidade da onda mais a velocidade do morcego, que eu vou chamar de VM, tá? Que seria a velocidade da fonte, mas eu vou chamar de VM aqui só para simbolizar o morcego. Uma coisa interessante aqui é que a velocidade do observador é zero, ou seja, primeiro, a frequência aparente vai ser de 20.000 Hz, que é o que a gente quer, que é o que a gente consegue ouvir, tá? Velocidade da onda, 340 metros por segundo, está sendo indicada aqui. Velocidade do observador é zero, porque ele está parado. Frequência da fonte, tá? Vamos supor que seja 25.000, tá? Poderíamos dizer 50.000, mas vamos colocar o menor aí, que aí, né, sabendo do menor, dá para calcular o do maior aí também. Velocidade da onda, de novo, é 340, mais a velocidade da fonte, a velocidade do morcego que a gente quer determinar. Agora é só resolver essa equação do primeiro grau aí, tá? Essa equação racional. Como que a gente vai fazer isso? Aí depende de vocês. Eu vou simplificar primeiro esses zeros aqui, dos dois lados, tá? Posso simplificar. Vai ficar 20 dividido por 340 igual a 25 sobre 340 mais a velocidade do morcego. Nós queremos isolar a velocidade do morcego para calcular. Então, vou passar ela multiplicando para cá. Então, 340 mais a velocidade do morcego igual. Eu vou passar esse 340 para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 25 vezes 340. E esse 20 que estaria multiplicando esse carinha, vou passar para o outro lado dividindo. Pronto. Esse é o cálculo que nós temos que resolver. Portanto, a velocidade do morcego vai ser 25 vezes 340 dividido por 20. E aí eu vou pegar esse 340 e passar subtraindo. Pronto. Aí é só calcular isso aqui. E aí vocês vão obter que o resultado vai ser de 85 metros por segundo. Ou, multiplicando por 3,6, 306 quilômetros por hora, tá? Multiplicando por 3,6 aqui para obter esse resultado. Então é só substituir na fórmula, como toda expressão matemática, né? Depois que a gente substitui na fórmula, faz o cálculo, encontra o resultado. Essa é a parte mais fácil do problema, tá? E para o item C, é o seguinte, ó, o animal que alcança maior velocidade em voo horizontal é o andorinhão mongol, atingindo 170 km por hora. A velocidade dessa informação, a partir dessa informação, o resultado encontrado no item B é viável? Ó, no caso aqui, 306 km por hora. E aqui é 170 km por hora. É viável ou não é viável? Nesse caso aqui, é inviável, pois, olha só, 170 é menor do que os 306, ou seja, o morcego não voa nessa velocidade aqui, ó. Não voa nessa velocidade. Ou seja, é impossível a gente ouvir um morcego, já que ele não vai conseguir alcançar os 306 km por hora e, portanto, ele não vai conseguir causar esse efeito Doppler de 20.000 Hz aí nos nossos ouvidos. Então, é impossível a gente conseguir ouvir um morcego, tá? Daria para ouvir caso a gente fizesse isso. Porém, poderia existir uma outra solução, né? A outra solução seria você correr no sentido contrário aí do morcego. Só que aí teria que ter dois problemas, teria que haver dois outros problemas a surgir. O primeiro é o morcego você tem que se afastar, tá? Com velocidades opostas, tá? E
mas ainda teria que acontecer outro problema. A gente teria que abafar todos os outros sons para poder, né, escutar, entender que tem um morcego aí se movimentando. Fora isso, dá para fazer tranquilo. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Tranquilo, né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou estar encerrando aqui a gravação, fazendo a chamada e vou passar para vocês as atividades aí. Aí a gente vai... Faça as atividades para vocês fazerem aí, tá? Só apareceu uma mensagem aqui para mim, a gravação será salva no Google Drive de Renan. Por quê, rapaz? Você